Deveríamos regressar, insistiu Garrett, quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou Sor Vaimar Royce, com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto. Garrett não mordeu a isca. Era um homem velho, com mais de 50 anos, e vira os nobres chegarem e partirem. O morto é um morto, respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Will os viu, disse Garrett. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Will já sabia que o arrastariam para a discussão mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe me disse que os mortos não cantam, contou Will. Minha ama de leite disse a mesma coisa, Will, respondeu Royce. Nunca acredite em nada do que ouvir junto ao peito de uma mulher. Há coisas a aprender, mesmo com os mortos. Sua voz criou ecos, alta demais na penumbra da floresta. Temos uma longa cavalgada pela frente, salientou Garrett. 8 dias, talvez 9, e a noite está para cair. Sor Vaimar Royce olhou para o céu de relance, com desinteresse. Isso acontece todos os dias a essa hora. Você perde a virilidade no escuro, Garrett? Will via a boca de Garrett comprimida, a ira só a custo reprimida nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro de seu manto. Ele passara 40 anos na patrulha da noite, desde que era jovem até se tornar um homem, e não estava acostumado a ser desvalorizado. Mas era mais do que isso. Will conseguia detectar no homem mais velho algo mais sob o orgulho ferido. Era possível sentir-lhe o gosto, uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Will partilhava o desconforto do outro homem. Estava havia 4 anos na muralha. Quando for enviado para lá, todas as velhas histórias ressurgiram em sua mente e suas entranhas tinham virado água. Era agora um veterano de 100 patrulhas, e a sombria e infinita terra selvagem, a que os homens do sul chamavam de floresta assombrada, já não o aterrorizava. Até aquela noite. Algo parecia diferente então. Havia naquela escuridão algo ameaçador que fazia os pelos de sua nuca eriçarem. Cavalgavam havia 9 dias para norte e noroeste e depois de novo para norte, cada vez para mais distante da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. Cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera a sensação de que alguma coisa o observava, algo frio, implacável, que não gostava dele. Garrett também sentira. Will desejava com toda a sua força cavalgar rapidamente de volta à segurança da muralha, mas este não era um sentimento que poderia partilhar com um comandante, especialmente um comandante como aquele. Sor Vaimar Royce era o filho mais novo de uma casa antiga, com herdeiros demais. Era um jovem atraente, de 18 anos, olhos cinzentos, elegante e esbelto como uma faca. Montado em seu enorme corcel de batalha negro, o cavaleiro elevava-se bem acima de Will e Garrett, montados em seus garranos de menores dimensões. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cintilante cota de malha negra e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro fervido. Sor Vaimar era um irmão juramentado da patrulha da noite havia menos de meio ano, mas ninguém poderia dizer que não se preparara para a sua vocação, pelo menos no que dizia respeito ao guarda-roupa. O manto constituía a consumação de sua glória, zibelina, espessa e negra, suave como pele. Aposto que foi ele mesmo quem as matou todas, com certeza, dissera Garrett, na caserna, entre os vapores do vinho. Torceu-lhes as cabecinhas e arrancou-as, o nosso poderoso guerreiro. A gargalhada fora partilhada por todos. É difícil aceitar a ordem de um homem de quem zombamos de copo na mão, refletiu Will, sentado, tremendo, sobre o dorso do garrano. Garrett devia sentir o mesmo. Mormon nos disse para os encontrarmos, e encontramos, disse Garrett. Estão mortos, não voltarão nos causar problemas. Temos uma dura cavalgada pela frente. Não gosto desse tempo. Se nevar, poderemos levar uma quinzena para regressar, e a neve é o melhor que podemos esperar. Alguma vez viu uma tempestade de gelo, senhor? O nobre pareceu não ouvi-lo.
Estudava o crepúsculo, o que acentuava aquele seu modo meio aborrecido e meio distraído. Will já cavalgava com o cavaleiro havia tempo suficiente para compreender que era melhor não o interromper quando tinha aquela expressão. Diga-me de novo o que viu, Will, todos os detalhes, não deixe nada de fora. Will fora um caçador antes de se juntar à patrulha da noite. Bem, na verdade, fora um caçador furtivo. Os cavaleiros livres de Malister tinham-no apanhado com a boca na botija, nos bosques do próprio Malister, esfolando um de seus gãos, e pudera apenas escolher entre vestir-se de negro e perder uma mão. Ninguém conseguia se mover pela floresta tão silenciosamente como Will, e os irmãos negros não tinham demorado muito tempo para descobrir seu talento. O acampamento fica 2 milhas mais à frente, para lá daquela cumeada, ao lado de um córrego, disse Will. Cheguei mais perto que me atrevi. Eles são 8, com homens e mulheres. Não vi crianças. Ergueram um abrigo contra a rocha. A neve já o cobriu bem. Mesmo assim consegui descortiná-lo. Não vi nenhum fogo ardendo, mas a cova da fogueira ainda estava clara como o dia. Ninguém se movia. Observei durante muito tempo. Nunca um homem vivo ficou tão quieto. Viu algum sangue? Bem, não, admitiu Will. Viu armas? Algumas espadas, uns tantos arcos. Um homem tinha um machado. Parecia ser pesado, com 2 lâminas. Um cruel bocado de ferro. Estava no chão a seu lado, junto à sua mão. Prestou atenção à posição dos corpos? Will encolheu os ombros. Um par deles está sentado junto ao rochedo. A maioria está no chão. Parecem caídos. Ou adormecidos, sugeriu Royce. Caídos, insistiu Will. Há uma mulher numa árvore de pau-ferro, meio escondida entre os galhos. Uma olhos longos. Ele abriu um tênue sorriso. Assegurei-me de que não conseguiria me ver. Quando me aproximei, notei que ela também não se movia, e sacudiu-se por um estremecimento involuntário. — Está com frio? Perguntou Royce. — Um pouco, murmurou Will. — É o vento, senhor. O jovem cavaleiro virou-se para seu grisalho homem de armas. Folhas pesadas de geada suspiravam ao passar por eles, e o corcel de batalha movia-se de forma inquieta. — Que lhe parece que possa ter matado aqueles homens, Garrett? Perguntou Sr. Vaimar, com ar casual, arrumando o longo manto de zibelina. Foi o frio, disse Garrett, com uma certeza férrea. Vi homens congelar no inverno passado e no outro antes desse, quando eu era pequeno. Toda a gente fala de neve com 12 metros de profundidade e do modo como o vento de gelo chega do norte uivando, mas o verdadeiro inimigo é o frio. Aproxima-se em silêncio, mais furtivo do que o Will. A princípio, estremece-se e os dentes batem, e bate-se com os pés no chão, e sonha-se com vinho aquecido e boas e quentes fogueiras. Ele queima, como queima! Nada queima como o frio, mas só durante algum tempo. Então penetra no corpo e começa a enchê-lo, e passado algum tempo já não se tem força suficiente para combatê-lo. É mais fácil limitarmos-nos a nos sentar ou a adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro fica-se fraco, sonolento, e tudo começa a se desvanecer, e depois é como afundar pacificamente no mar de leite morno. Quanta eloquência, Garrett, observou o Sr. Vaimar. Nunca suspeitei que a tivesse dentro de si. Também tive o frio dentro de mim, senhor. Garrett puxou para trás o capuz, oferecendo a Sr. Vaimar um longo vislumbre dos cotos onde as orelhas tinham estado. 2 orelhas, 3 dedos dos pés e o mindinho da mão esquerda. Tive sorte. Encontramos meu irmão congelado no seu posto de vigia, com um sorriso no rosto. Sr. Vaimar encolheu os ombros. Deveria vestir roupas mais quentes, Garrett. Garrett lançou ao nobre um olhar feroz, e as cicatrizes em redor de suas orelhas ficaram vermelhas de fúria nos locais onde Maestre Aemon as cortara. Veremos quão quente poderá se vestir quando chegar o inverno. Puxou o capuz para cima e arqueou as costas sobre o garrano, silencioso e carrancudo. Se Garrett diz que foi o frio, começou Will. Você fez alguma vigia nessa última semana, Will? Sim, senhor. Nunca vi uma semana em que ele não fizesse uma maldita dúzia de vigias. Aonde o homem queria chegar? E em que estado encontra-o a muralha? Úmida, Will respondeu, franzindo a sobrancelha. Agora que o nobre o fizera notar, via os fatos com clareza. Eles não podem ter congelado. Se a muralha está úmida, não podem. O frio não é suficiente. Royce assentiu. Rapaz esperto. Tivemos alguns frios passageiros na semana passada, e uma rápida nevasca, de vez em quando. Mas com certeza não houve nenhum frio suficientemente forte para matar 8 homens adultos. Homens vestidos de peles e couro, relembro,
com um abrigo ali à mão e meios para fazer fogo. O sorriso do cavaleiro transbordava confiança. Will, leve-nos lá. Quero ver esses mortos com meus próprios olhos. E a partir desse momento nada mais havia a fazer. A ordem fora dada e a honra os obrigava a obedecer. Will seguiu à frente, com o pequeno garrano felpudo, escolhendo com cuidado o caminho por entre a vegetação rasteira. Uma neve ligeira caíra na noite anterior, e havia pedras, raízes e buracos escondidos por baixo de sua crosta, à espreita dos descuidados e dos imprudentes. Sovaimar Royce vinha logo atrás, com o grande corcel negro de batalha resfolegando de impaciência. Aquele cavalo era a montaria errada para uma patrulha. Mas tentem dizer isso ao nobre. Geralt fechava a retaguarda. O velho soldado resmungava para si mesmo enquanto avançava. O crepúsculo aprofundava-se. O céu, sem nuvens, tomou um profundo tom de púrpura, a cor de uma velha mancha escura, e depois se dissolveu em negro. As estrelas começaram a surgir. Uma meia-lua se ergueu. Will estava grato pela luz. Certamente podemos avançar mais depressa do que isso, disse Royce depois de a lua se erguer por completo. Com esse cavalo, não, respondeu Will. O medo tornara-o insolente. Talvez, meu senhor, deseje tomar a dianteira? Sovaimar Royce não se dignou a responder. Em algum lugar nos bosques, um lobo uivou. Will levou o garrano para baixo de uma velha e nodosa árvore de pau-ferro e desmontou. Por que parou? Perguntou Sovaimar. É melhor ir o resto do caminho a pé, senhor. O lugar é logo depois daquela colina. Royce fez uma pausa momentânea, de olhos presos na distância e com o rosto pensativo. Um vento frio sussurrou por entre as árvores. O grande manto de Zibelina agitou-se nas costas como uma coisa semiviva. Há alguma coisa errada aqui, murmurou Geralt. O jovem cavaleiro lhe sorriu desdenhosamente. É mesmo? Não sentiu? Perguntou Geralt. Escute a escuridão. Will sentia. Em 4 anos na patrulha da noite, nunca sentira tanto medo. O que era aquilo? Vento, ruído de árvore, um lobo. Que som te apavora tanto, Geralt? Como este não respondeu, Royce deslizou graciosamente da sela. Atou com segurança o corcel de batalha a um galho baixo, bem afastado dos outros cavalos, e desembainhou a espada. Joias cintilaram no punho, e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada num castelo, e, segundo aparentava, novinha em folha. Will duvidava que alguma vez tivesse sido brandida em fúria. O arvoredo é espesso por aqui, preveniu Will. Essa espada o atrapalhará, senhor. Uma faca é melhor. Se precisar de instruções, eu as pedirei, disse o jovem senhor. Geralt, fique aqui. Guarde os cavalos. Geralt desmontou. Precisamos de uma fogueira. Cuidarei disso. Quanta tolice tem nessa cabeça, velhote. Se houver inimigos nessa floresta, uma fogueira é a última coisa que queremos. Há alguns inimigos que uma fogueira manterá afastados, disse Geralt. Ursos, lobos, gigantes e outras coisas. A boca de Sovaimar transformou-se numa linha dura. Não haverá fogo. O capuz de Geralt engoliu-lhe o rosto, mas Will conseguia ver a cintilação dura nos olhos que se fixavam no cavaleiro. Por um momento temeu que o homem mais velho puxasse a espada. Era uma coisa curta e feia, com o punho desbotado pelo suor e o gume denteado pelo uso frequente, mas Will não daria um pendão de ferro pela vida do nobre se Geralt a desembainhasse. Por fim, Geralt olhou para baixo. Não haverá fogo, murmurou de forma quase inaudível. Royce tomou aquilo como aquiescência e virou-se. Indica o caminho, disse a Will. Will teceu uma trilha através de um matagal. Depois subiu o declive da colina baixa onde encontrara seu ponto de vigia, por baixo de uma árvore sentinela. Sob a fina crosta de neve, o solo estava úmido e lamacento, escorregadio, com rochas e raízes escondidas, prontas para provocar tropeços. Will não fez nenhum som enquanto subia. Atrás de si, ouvia o suave roçar metálico da cota de malha do nobre, o restolhar de folhas e pragas murmuradas quando galhos se prendiam à espada e puxavam o magnífico manto de Zibelina do outro homem. A grande árvore estava mesmo no topo da colina, onde Will sabia que estaria, com os galhos inferiores não mais que 30 centímetros acima do solo.
Will deslizou por baixo com a barriga apoiada na neve e na lama e olhou a clareira vazia mais abaixo. O coração parou em seu peito. Por um momento não se atreveu a respirar. O luar brilhava acima da clareira, sobre as cinzas do buraco da fogueira, sobre o abrigo coberto de neve, sobre o grande rochedo e sobre o pequeno riacho meio congelado. Tudo estava como estivera algumas horas antes. Eles não estavam lá. Todos os corpos tinham desaparecido. Deuses! Ouviu alguém dizer atrás de si. Uma espada golpeou um galho quando Sorvaimar Royce atingiu o topo da colina. Ficou em pé ao lado da árvore, de espada na mão, com um manto ondular nas costas, soprado pelo vento que se levantava, nobremente delineado contra as estrelas, para que todos o vissem. Abaixe-se! Sussurrou Will com urgência. Há algo errado. Royce não se moveu. Olhou para a clareira vazia e deu risada. Parece que seus mortos levantaram o acampamento, Will. A voz de Will o abandonou. Procurou palavras que não vieram. Não era possível. Seus olhos percorreram toda a extensão do acampamento abandonado e pararam no machado. Um enorme machado de batalha de 2 lâminas, ainda caído onde o vira pela última vez, intocado. Uma arma valiosa. De pé, Will, ordenou Sorvaimar. Não há ninguém aqui. Não quero vê-lo escondido por baixo de um arbusto. Relutante, Will obedeceu. Sorvaimar olhou com aberta desaprovação. Não vou regressar a Castelo Negro com fracasso em minha primeira patrulha. Vamos encontrar aqueles homens. Olhou de relance em volta. Suba na árvore, seja rápido, procure uma fogueira. Will virou-se, sem palavras. Não valia a pena discutir. O vento movia-se, trespassava-o. Dirigiu-se para a árvore, uma sentinela abobadada cinza esverdeada, e começou a subir. Em pouco tempo tinha as mãos pegajosas de seiva e estava perdido entre as agulhas. O medo enchia-lhe o estômago como uma refeição que não conseguia digerir. Murmurou uma prece aos deuses, sem nome da floresta, e libertou o punhal da bainha. Colocou entre os dentes para manter as mãos livres para a escalada. O sabor do ferro frio na boca o confortou. Embaixo, o nobre bruscamente gritou. Quem vem lá? Will ouviu incerteza na pergunta. Parou de escalar. Escutou. Observou. Os bosques responderam. Um restolhar de folhas. O correr gelado do riacho. O pio distante de uma coruja das neves. Os outros não faziam som algum. Will viu o movimento com o canto do olho. Sombras pálidas que deslizavam pela floresta. Virou a cabeça, viu de relance uma sombra branca na escuridão. Logo depois, ela desapareceu. Galhos agitaram-se gentilmente ao vento, coçando uns aos outros com dedos de madeira. Will abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras pareceram congelar na garganta. Talvez estivesse errado. Talvez tivesse sido apenas uma ave, um reflexo na neve, um truque qualquer do luar. Afinal, o que vira? Will, onde está? Chamou Sorvaimar. Vê alguma coisa? O homem descrevia um círculo lento, cauteloso, de espada na mão. Deve tê-los pressentido tal como Will os pressentia. Nada havia para ver. Responda! Por que está tão frio? E estava frio. Tremendo, Will agarrou-se com mais força ao seu poleiro. Apertou o rosto com força contra o tronco da árvore. Sentia a seiva doce e pegajosa na bochecha. Uma sombra emergiu da escuridão da floresta. Parou na frente de Royce. Era alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma carne pálida como leite. Sua armadura parecia mudar de cor quando se movia. Aqui era tão branca como a neve recém-caída. Ali, negra como uma sombra, por todo lado salpicada com o escuro cinza esverdeado das árvores. Os padrões corriam como o luar na água a cada passo que dava. Will ouvia a exalação sair de Sorvaimar Royce num longo silvo. Não avance mais, preveniu o nobre. A voz estava esganiçada como a de um rapaz. Atirou o longo manto de zibelina para trás, por sobre os ombros, a fim de libertar os braços para a batalha, e pegou a espada com ambas as mãos. O vento parara. Estava muito frio. O outro deslizou para frente sobre pés silenciosos. Na mão, trazia uma espada diferente de tudo o que Will tivesse visto. Nenhum metal humano tinha entrado na forja daquela lâmina. Estava viva de luar, translúcida,
Um fragmento de cristal tão fino que parecia quase desaparecer quando visto de frente. Havia naquela coisa uma tênue cintilação azul, uma luz fantasmagórica que brincava com seus limites, e de algum modo Will soube que era mais afiada do que qualquer navalha. Sovemar enfrentou o inimigo com bravura. Nesse caso, dance comigo. Ergueu a espada bem alto, acima da cabeça, desafiador. As mãos tremiam com o peso da arma, ou talvez devido ao frio. Mas naquele momento, pensou Will, Sovemar já não era um rapaz, e sim um homem da patrulha da noite. O outro parou. Will viu seus olhos, azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Will fixou-se na espada que estremecia, erguida, e observou o luar que corria, frio, ao longo do metal. Durante um segundo, atreveu-se a ter esperança. Emergiram em silêncio das sombras, gêmeos do primeiro. 3, 4, 5. Sovemar talvez tivesse sentido o frio que vinha com eles, mas não chegou a vê-los, não chegou a ouvi-los. Will tinha de chamá-lo, era seu dever, e sua morte se o fizesse. Estremeceu, abraçou a árvore e manteve o silêncio. A espada clara veio pelo ar, tremendo. Sovemar parou-a com o aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu nenhum ressoar de metal com metal, apenas um som agudo e fino, quase inaudível como um animal a guinchar de dor. Royce deteve um segundo golpe, e um terceiro, e depois recuou um passo. Outra chuva de golpes, e recuou outra vez. Atrás dele, para a direita, para a esquerda, à sua volta, os observadores mantinham-se em pé, pacientes, sem rosto, silenciosos, com os padrões mutáveis de suas delicadas armaduras a torná-los quase invisíveis na floresta, mas não faziam um gesto para intervir. Uma vez e outra as espadas encontraram-se até Will querer tapar os ouvidos, protegendo-os do estranho e angustiado lamento de seus choques. Sovemar já arquejava por causa do esforço, e a respiração criava nuvens ao luar. Sua lâmina estava branca de gelo, a do outro dançava com uma pálida luz azul. Então o golpe de Royce chegou um pouco tarde demais. A espada cristalina trespassou a cota de malha por baixo de seu braço. O jovem senhor gritou de dor. Sangue surgiu por entre os aros, jorrando no ar frio, e as gotas pareciam vermelhas como fogo onde tocavam a neve. Os dedos de Sovemar tocaram o flanco. Sua luva de pele de toupeira veio empapada de vermelho. O outro disse qualquer coisa numa língua que Will não conhecia. Sua voz era como quebrar do gelo num lago de inverno, e as palavras escarnecedoras. Sovemar Royce encontrou sua fúria. Por Robert! Gritou, e atacou, rosnando, erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a num golpe lateral paralelo ao chão, carregado com todo o seu peso. O golpe do outro foi quase displicente. Quando as lâminas se tocaram, o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta, e a espada quebrou-se numa centena de pedaços, espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Royce caiu de joelhos, guinchando, e cobriu os olhos. Sangue jorrou-lhe por entre os dedos. Os observadores aproximaram-se um dos outros, como que em resposta a um sinal. Espadas ergueram-se e caíram, tudo num silêncio mortal. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Will fechou os olhos. Muito abaixo, ouviu as vozes e os risos, aguçados como pingentes. Quando reuniu coragem para voltar a olhar, um longo tempo se passara e a colina lá embaixo estava vazia. Ficou na árvore, quase sem se atrever a respirar, enquanto a lua foi rastejando lentamente pelo céu negro. Por fim, com os músculos cheios de câimbras e os dedos dormentes de frio, desceu. O corpo de Royce jazia de barriga para baixo na neve, com um braço aberto. O espesso manto de zibelina tinha sido cortado numa dúzia de lugares. Jazendo assim, morto, via-se como era novo. Um rapaz. Will encontrou o que restava da espada a alguns pés de distância, com a extremidade estilhaçada e retorcida, como uma árvore atingida por um relâmpago. Ajoelhou-se, olhou em volta com cautela e a apanhou. A espada quebrada seria sua prova. Geralt saberia compreendê-la, e se não soubesse, então haveria o velho urso do Mormon ou o mestre Aemon. Estaria Geralt ainda à espera com os cavalos? Tinha de se apressar. Will endireitou-se. Sovemar Royce erguia-se sobre ele.
Suas belas roupas eram farrapos, o rosto uma ruína. O enxilhaço da espada trespassara agora a branca e cega pupila do olho esquerdo. O olho direito estava aberto. A pupila queimava, azul. Via. A espada quebrada caiu de dedos despidos de força. Will fechou os olhos para rezar. Mãos longas e elegantes roçaram sua bochecha e depois se fecharam em volta de sua garganta. Estavam luvadas na mais fina pele de toupeira e pegajosas de sangue, mas seu toque era frio como gelo.